Vamos tratar agora das questões de processos incidentes, exceções. As exceções são meios de defesa indireto. Por que indireto? Porque elas não dizem respeito exatamente ao mérito, à discussão do tema, ao fato criminoso, mas as exceções elas atacam o processo. Algum problema no processo ou as partes do processo, ou os sujeitos do processo. Elas podem ser dilatórias ou peremptórias. O que quer dizer isso? Dilatórias quando o objetivo delas é atacar um problema no processo e que cause uma prorrogação, uma demora um pouco mais do processo, mas não vai fazer com que ele termine. A peremptória ele vai terminar com o processo, vai acabar e pronto. Um exemplo de uma e de outra, na exceção de litispendência, a gente vai ter um meio de defesa indireto. Por quê? Porque a ação vai continuar, ou aquela na qual você alegou a litispendência ou a outra, mas a ação vai continuar. Numa exceção de coisa julgada, a ação vai acabar, não vai ter mais o que se discutir ali. E a gente vai falar em primeiro lugar da suspeição, que está lá nos artigos 96, e também no artigo 254 do Código de Processo Penal. A suspeição, e vamos falar também a suspeição contra o juiz, embora ela possa ser também oposta em face do Ministério Público, em face do promotor, do procurador da República. Mas vamos falar do juiz, e o que a gente falar para o juiz cabe lá para o Ministério Público também. A suspeição ela é sempre pessoal, é sempre contra o juiz e não contra o juízo, é contra o promotor e não contra o Ministério Público, porque é uma relação de imparcialidade que a gente está discutindo ali. É uma relação que afronta a imparcialidade, melhor dizendo, é uma relação que afronta o princípio da imparcialidade, porque a sua presença ali leva a essa ideia de afrontar a imparcialidade. Ela pode ser oposta no primeiro momento de defesa, que é durante a resposta ou a defesa prévia, ou quando a suspeição veio à tona, porque às vezes não se sabia, se soube depois, Então, quando se toma conhecimento, no primeiro momento que se manifesta nos autos, já pode provocar essa suspeição, Pode ser provocado tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, em face do juiz, como ele pode de ofício reconhecer também a sua suspeição, Não cabe na provocação, que a gente tem visto muito isso daí, Ou seja, se o indivíduo, o réu, provocar o juiz, de forma a criar uma inimizade entre eles, ele não pode depois alegar que o juiz é suspeito, em razão dessa inimizade. Por quê? Porque ela foi provocada por ele próprio. Isso está lá no artigo 256 do Código de Processo Penal, que diz lá, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito dar motivo para criá-la. Então não é possível na provocação. A suspeição é motivo de nulidade de todos os atos processuais. Mas quais são os casos? Estão lá no artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, e essa recusa por meio de exceção, o instrumento processual, a peça processual, tem o nome de exceção de suspeição. Exceção de suspeição do juiz, exceção de suspeição do Ministério Público, do promotor. Então, dar-se-á por suspeito, pode ser de ofício, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, das partes. Amigo íntimo e inimigo capital. Amigo íntimo, aquele, segundo a doutrina aquele que tem uma relação
de amizade muito grande com uma das partes, né, de forma que ele saiba tudo, né, da vida dele, né? Ele conhece a família, né, conhece os filhos, sabe o nome dos filhos, sabe onde estuda, né, estão sempre juntos em festas, em promoções culturais, seja lá o que for, estão sempre juntos. Hoje até é muito fácil a gente demonstrar isso, né? Em razão das redes sociais aí que o pessoal tem tudo postado, né? Então, às vezes você encontra ele sempre ali, baladas, festas, isso, aquilo, pode se erguer a exceção de suspeição. Ou inimigo capital, né? É aquela pessoa que quer que o outro morra, quer que o outro se dê mal na vida, que tudo de ruim aconteça com ele, né? É claro que essas suspeições elas têm que ser comprovadas, têm que ser provadas, né? Se ele, o juiz, né, seu cônjuge ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então vamos imaginar que ele está lá respondendo por um crime de embriaguez ao volante aí, que haja uma controvérsia acerca da tipicidade, né? Se basta estar com a quantidade acima do mínimo lá, ou se é necessário, né, que ele esteja efetivamente pondo em perigo a incolumidade pública, né? E ele está com um caso desse para julgar e a esposa, né, o esposo, está sendo processado pelo mesmo fato e a mesma discussão está em jogo. Qual o motivo de se entender que ele é suspeito? Que ele pode, não necessariamente que o faça, mas ele pode dar uma decisão nesse processo de um terceiro que seja mais ou menos parecida com a tese da esposa ou do esposo dele, né? Para tentar de alguma forma influenciar o juiz numa decisão parecida. O terceiro, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, né? Há uma ação, né, em que o cônjuge é um parente consanguíneo dele ou afim até terceiro grau, esteja demandando e o julgamento será feito pelo réu, né? E pelo réu, não pode ser pelo Ministério Público, né? Será feito pelo réu, seja o juiz é réu em uma outra ação, né, em que será julgada por ele, né? É claro, para evitar aquela troca de favores, né? Então, por isso, há suspeição. Se tiver aconselhado qualquer das partes, se por algum motivo ele aconselhou lá o promotor ou ele aconselhou o réu o que deveria fazer, né, naquele caso, naquele crime pelo qual ele irá julgar. Quer dizer, se ele aconselhou, é sinal que ele já pré-julgou aquilo, né? Antes que as provas sejam apresentadas, ele já pré-julgou. Por isso há suspeição. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, numa relação muito próxima, né? Ele é credor do réu, o réu não está pagando, então ele fala assim, você não vai pagar, te condeno aqui. Ou ele deve, né, para o réu, né? Eu te absolvo aqui, você não me cobra, né? Ou ele é tutor ou curador, né, ou do promotor, ou do réu, ou do querelante, né? Por fim, se for sócio acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. É claro que se ele for sócio acionista, né, ele vai ter interesse, porque qualquer prejuízo que a decisão traga para a empresa, né, refletirá no patrimônio dele. Por essas razões aí a gente tem a suspeição. A suspeição igualmente pode ocorrer também nos tribunais, nos juízes colegiados, né, seja espontaneamente ou não, pode o próprio desembargador, o juiz do tribunal reconhecer, e se não o fizer, qualquer das partes poderá, né? Se reconhecer a suspeição do presidente do tribunal, o vice assume. Se for do revisor, o seu substituto. Se for do relator, haverá nova distribuição, né, para um novo relator, né? Mas é possível também no tribunal que se tenha e se alegue a exceção de suspeição, né? Pelo artigo 105 também é possível, né,
a suspeição, né, nas mesmas formas do artigo 254, referente aos peritos, intérpretes, os funcionários da justiça, né, de igual forma pode ser arguida pelas partes, né, como pode espontaneamente pelo servidor, pelo perito, pelo intérprete, né, demonstrar a sua suspeição. Quem vai decidir vai ser o juiz, e dessa decisão não caberá recurso. No tribunal do júri também é possível a arguição de suspeição nas mesmas condições do artigo 254 dos jurados, né? Eles podem espontaneamente já se darem por suspeitos, né? Ou então as partes poderão, né, arguirem a exceção oralmente, né, conforme eles forem sendo sorteados, né, as partes já poderão apontar a suspeição e o juiz decide, né, sem recurso naquele momento lá do sorteio, né. Como é o júri, tem que ser muito rápido, né. Se a suspeição for do juiz presidente do tribunal do júri, né, e for acatada a suspeição, outro juiz assume já o julgamento. Se não for acatada, né, pelo próprio juiz presidente a sua suspeição, o julgamento continua normalmente, consta na ata a arguição de exceção de suspeição do juiz presidente, não há recurso no momento, mas é evidente que no recurso posterior isso voltará a ser arguido, e se o tribunal entender que houve suspeição, ele vai anular o processo, né, desde o julgamento, né. É um ponto interessante, né, é o artigo 107, quando ele fala da autoridade policial. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos de inquérito, mas deverão elas declararem-se suspeitas quando ocorrer um motivo legal, né. Na verdade, isso porque a suspeição ela é muito voltada à fase judicial, né, aquilo que é praticado já na ação penal, né? Mas eu acredito que essa redação do artigo 107 ela deveria ser muito mais incisiva, que se determinar a suspeição também da autoridade policial, não para o juiz, né, mas para a chefia, a autoridade administrativa, o chefe imediatamente superior da autoridade policial, né, para que ele seja afastado daquela investigação. Na prática, isso já acontece, né, quando o próprio delegado não se manifesta, né, em razão da sua suspeição e é de conhecimento do seu superior, o superior já o afasta daquela investigação, né, em razão dessa suspeição. Grande abraço.